Jesse James ficou famoso como um fora da lei do Velho Oeste dos Estados Unidos, especialmente por seus roubos. No entanto, nem sempre foi assim. Antes de embarcar no mundo do crime, Jesse e seu irmão Frank eram agricultores. Ele é frequentemente citado como um dos melhores pistoleiros da história pelos historiadores. Há rumores de que seu primeiro assassinato tenha acontecido quando ele tinha apenas 14 anos. Durante sua vida, Jesse teria matado cerca de 20 pessoas, segundo relatos. Jesse nasceu em Kearney, no condado de Clay. Seu pai, conhecido como Robert James, era agricultor, comerciante de cânhamo e pastoreava uma igreja em Kentucky. Quando se casou, mudou-se para Missouri, onde comprou várias propriedades e 6 escravos. Durante a Corrida do Ouro, Robert viajou para a Califórnia para pregar aos mineiros e divulgar sua religião, mas acabou morrendo lá. Jesse, seu filho, tinha apenas 3 anos quando seu pai faleceu. Após o casamento com Samuel em 1855, a família se mudou para a casa dos James Samuel. Jesse tinha 2 irmãos, o mais velho Alexander Franklin, conhecido como Frank James, e a irmã Susan Lavinia. E fora eles, Zerelda e Reuben tiveram mais 4 filhos juntos. Com a aproximação da Guerra Civil Americana, as coisas ficaram complicadas no Missouri. O estado estava localizado na fronteira entre os 2 lados beligerantes e tinha características tanto do norte quanto do sul, mas 75% da população era do sul ou das regiões próximas. A região de Clay tinha uma incidência de escravidão maior do que outras áreas do estado. Enquanto os escravos representavam 10% da população do Missouri, em Clay essa porcentagem chegava a 25%. O condado de Clay testemunhou tumultos após a autorização da Lei Kansas-Nebraska em 1854, quando a questão da escravidão se tornou um problema no território vizinho do Kansas. Os confrontos entre milícias e contra a escravidão começaram a acontecer. Jesse James teve sua vida mudada radicalmente pela Guerra Civil. A guerrilha começou no estado após uma série de campanhas militares e batalhas envolvendo o exército regular, em 1861. Os separatistas, também conhecidos como Bushwhackers, lutaram contra as milícias da União e ambos os lados cometeram atrocidades. Os guerrilheiros assassinaram civis da União, executaram prisioneiros e escalpelaram os mortos. As forças da União responderam com lei marcial, invadindo lares, prendendo civis e executando sumariamente e expulsando simpatizantes dos confederados. A família James se juntou aos confederados. Frank James se alistou na companhia local que recrutava separatistas, a Missouri State Guard, e lutou na Batalha de Wilson's Creek. Em seguida, ele voltou para casa. Em 1863, foi denunciado como membro da guerrilha que operava no condado de Clay. Em maio daquele ano, uma milícia da União invadiu a propriedade dos James em busca do grupo de Frank. Eles torturaram Reuben Samuel e tentaram enforcá-lo em uma árvore, mas a lenda diz que ele foi salvo por Jesse, que o levou para o campo. Acredita-se que Frank tenha fugido e se juntado aos guerrilheiros liderados por William Quantrill. Ele participou do massacre de Lawrence, no Kansas, onde 200 homens, mulheres e crianças foram mortos. Apesar da lenda, não há evidências de que Jesse tenha estado com os cavaleiros de Quantrill. Durante o inverno de 1863 a 1864, Frank acompanhou Quantrill até o Texas e retornou na primavera com um pelotão liderado por Flash Taylor. Quando voltou ao condado de Clay, Jesse tinha apenas 16 anos e se juntou ao grupo de Taylor com seu irmão. No verão de 1864, Taylor foi gravemente ferido e perdeu o braço direito em uma batalha. Os irmãos James então se juntaram ao grupo Bushwhacker liderado por William T. Anderson, também conhecido como Sanguinário, Bill Anderson. O delegado de Clay relatou que Frank e Jesse teriam participado do massacre de Centralia em setembro, quando 22 soldados desarmados da União foram mortos ou feridos, e alguns dos corpos foram escalpelados e desmembrados pela guerrilha. Em outra emboscada, mais de 100 soldados da União foram mortos após tentarem se render. Frank foi identificado como um membro do bando que matou o Major Johnson. Como resultado das atividades dos irmãos James, sua família foi forçada a deixar o condado de Clay e mudar-se para o sul,
além das linhas da União, sob ordens das autoridades militares. Eles foram para Nebraska. Em outubro, Anderson foi morto em uma emboscada e os irmãos James escaparam em direções diferentes. Frank foi com Quantrill para o Kentucky, enquanto Jesse foi para o Texas sob o comando de um dos tenentes de Anderson, chamado Ark Clement. Diferente do que diz a lenda, James não foi ferido ao tentar se render. Ele e Clement ainda estavam discutindo sobre qual rumo tomar depois da rendição dos Confederados quando foram interceptados por uma cavalaria da União próximo a Lexington, em Missouri. Após o fim da Guerra Civil, o estado do Missouri ficou conturbado. A guerra havia dividido a população em facções opostas, os anti-escravagistas radicais e pacifistas, da União, que formaram o Partido Democrata, e os pró-escravagistas, que formaram o Partido Democrata e os separatistas. Uma nova constituição foi estabelecida, que libertou os escravos do Missouri, mas os confederados não foram autorizados a votar, causando tensões e conflitos entre os grupos. Durante esse período, Jesse James ficou ferido e foi cuidado por sua prima, Zerelda Z. Mims, com quem mais tarde se casou. Enquanto isso, seu comandante, Ark Clement, continuava liderando sua gangue de bushwhackers, que roubaram o primeiro banco americano durante a época de paz, sancionada em 13 de fevereiro de 1866. Durante a fuga, um inocente estudante da faculdade William Jewell foi morto a tiros na rua. Não está claro se Jesse e Frank participaram do roubo, mas eles ganharam fama como líderes do assalto. Ark Clement seguiu praticando crimes e ataques contra alvos relacionados ao governo republicano, e chegou a ocupar a cidade de Lexington, Missouri, no dia da eleição de 1866, quando foi morto pela milícia. Os sobreviventes da gangue de Ark Clement continuaram a praticar assaltos a bancos pelos próximos 2 anos. Em 23 de maio de 1867, eles roubaram um banco em Richmond, Missouri, durante o qual um major e outros 2 indivíduos foram mortos, mas não se sabe ao certo se os irmãos James participaram. Em 1868, Frank e Jesse James uniram-se a Collie Younger para assaltar um banco em Russellville, Kentucky. Jesse James não era famoso até dezembro de 1869, quando ele e Frank roubaram o Savings Association em Gallatin, Missouri. Jesse teria atirado e matado o bancário capitão John Sheets, confundindo-o com Samuel P. Cox, o oficial da milícia que matou William T. Anderson durante a Guerra Civil. Esse crime foi o que levou os nomes de Jesse e Frank para as manchetes pela primeira vez. O roubo tornou os James os mais famosos guerrilheiros fora da lei. O governador do Missouri, Thomas T. Crittenden, colocou uma recompensa pela captura dos irmãos. John Newman Edwards, editor e fundador do Kansas City Times, uniu-se aos bandidos contra essa ofensiva. Edwards, um ex-cavalariano confederado, estava em campanha para retomar o poder dos separatistas no Missouri. 6 meses após o roubo em Gallatin, Edwards publicou a primeira de muitas cartas de Jesse James, alegando sua inocência. As cartas foram ficando cada vez mais políticas, denunciando os republicanos. Juntamente com os editoriais de Edwards, as cartas transformaram os James em um símbolo do desafio confederado contra a reconstrução defendida pelos legalistas. Graças a Edwards, os bandidos ganharam fama como Robin Hood. Os irmãos James se juntaram a Collie Younger, seus irmãos John, Jim e Bob, além de Cleo Miller e outros ex-confederados, formando a gangue dos James Younger. Com Jesse James como o rosto temido da gangue, eles roubaram bancos de Iowa até o Texas e do Kansas até a Virgínia Ocidental. Além de bancos, assaltaram escritórios de diligências e uma feira em Kansas City, Missouri. Em 21 de julho de 1873, roubaram um trem vindo de Chicago, descarrilhando-o em Adair, Iowa. O roubo rendeu à quadrilha $3.000, equivalente a $51 mil em 2007. Eles ficaram conhecidos como ladrões de trem e roubaram os passageiros apenas em 2 ocasiões, concentrando-se principalmente no vagão de carga. Em 1874, a Adams Express Company contratou a agência de detetives Pinkerton para perseguir a gangue James Younger. O agente Joseph Wisher foi enviado para se infiltrar na fazenda de Zerelda Samuel, mas acabou sendo morto.
Outros dois agentes, Louis J. Lou e John Boyle, também tiveram azar. Lou foi morto por dois membros da gangue em março de 1874, mas conseguiu matar John Younger antes de morrer. Um auxiliar do xerife chamado Edwin Daniels também morreu em um tiroteio. O fundador da agência, Alan Pinkerton, ficou pessoalmente envolvido no caso e contatou legalistas que moravam perto da propriedade dos James. Eles atacaram a fazenda na noite de 25 de janeiro de 1875, iniciando um incêndio que acabou levando a uma explosão na qual o meio-irmão dos James, Ark, morreu e a mãe Zerelda Samuel foi mutilada, perdendo um braço. Uma carta de Pinkerton encontrada na biblioteca do Congresso revelou sua intenção de queimar e destruir a casa, o que foi contrário ao que ele afirmou na época. Esse fiasco sangrento ajudou a tornar Jesse James uma figura simpática ao público e levou a tentativas de anistia para os irmãos James e Younger, bem como a limitações nos prêmios oferecidos pelo governador. Jesse e sua prima Zee se casaram em 24 de abril de 1874 e tiveram dois filhos que sobreviveram até a idade adulta, Jesse Edwards James e Mary James Burr. Os gêmeos Gold e Montgomery que faleceram ainda na infância. Jesse Jr. tornou-se advogado e teve uma carreira bem-sucedida na cidade de Kansas. Em 7 de setembro de 1876, a gangue James Younger tentou realizar seu maior assalto até então, roubando o primeiro banco nacional na cidade de Northfield em Minnesota. Somente Frank e Jesse James conseguiram escapar com vida após o roubo. A gangue se dividiu em dois grupos, com 3 homens entrando no banco, 2 guardando a porta do lado de fora e 3 ficando próximos ao prédio. O tesoureiro Joseph Lee Haywood se recusou a abrir o cofre, mentindo sobre a fechadura ser controlada por um dispositivo de tempo, e foi atacado. O assistente Alonzo Enos Bunker foi ferido quando correu para a porta. Desconfiados dos homens do lado de fora, os cidadãos soaram o alarme. Os 5 bandidos do lado de fora dispararam para o ar para desimpedir a rua, mas receberam tiros de volta. 2 bandidos foram mortos e o resto foi ferido. Os bandidos de dentro do banco tentaram fugir, atirando na cabeça de Haywood durante a fuga. O atirador não foi identificado. A gangue fugiu de Northfield, com 2 companheiros mortos e 2 vítimas inocentes, Haywood e um imigrante sueco da comunidade de Millersburg chamado Nicholas Gustafsson. Apesar da intensa perseguição, os irmãos James conseguiram fugir para o Missouri. Os Youngers e Charlie Pitts foram descobertos. Pitts morreu e todos os Youngers foram presos. A gangue James Younger foi destruída, com apenas Frank e Jesse James ainda em liberdade. Em 1876, Jesse e Frank James viajaram para Nashville, utilizando os nomes de Thomas Howard e bairro J. Hudson. Em 1879, uma nova gangue foi formada e atacou um trem em Glendale, Missouri, em 8 de outubro de 1879. Os roubos continuaram e incluíram o pagamento a trabalhadores de um canal em Muscle Shoals, Alabama, além de mais 2 assaltos a trens. A nova gangue não possuía a mesma experiência em guerrilha da antiga e muitos membros acabaram sendo presos, deixando James paranoico. Ele próprio assassinou alguns membros da gangue. Os irmãos acabaram voltando para o Missouri. Em dezembro, Jesse alugou uma casa em St. Joseph. Com sua gangue separada por prisões, mortes e deserções, Jesse achou que só restavam 2 homens em que ele podia confiar, os irmãos Robert Ford e Charley Ford. Charley já conhecia Jesse, mas Bob era um recruta recém-chegado. Jesse levou os irmãos Ford para acompanhá-lo e a família. Houve rumores de que Jesse tinha tido um caso com a irmã dos Fords, Martha Bolton. Jesse não sabia que Bob Ford havia secretamente negociado com Thomas Theodore Crittenden, o governador do Missouri, para entregá-lo. Crittenden tinha como prioridade a captura dos irmãos James. Impedido pela lei de oferecer uma boa recompensa, ele conseguiu que a Estrada de Ferro oferecesse um prêmio de $5 milhares por cada um dos irmãos. O presidente Ulysses S. Grant também queria a prisão dos James. Em 3 de abril de 1882, após tomar café da manhã, os Fords e Jesse James estavam se preparando para outro roubo e cuidando dos cavalos.
Jesse estava sem o paletó e sem as armas e foi descrito que ele estava limpando um quadro, subindo em uma cadeira. Robert Ford aproveitou a oportunidade e atirou em Jesse na cabeça. A lenda diz que Jesse James vinha tendo pensamentos suicidas e que no dia de sua morte deixou as armas que nunca tirava da cintura em cima da mesa, dando as costas aos Fords para tirar a poeira de um quadro, como quem sabe que vai ser traído, assim preferindo deixar que o matassem para não ter mais 2 mortes na conta. Há relatos até de que Jesse viu pelo reflexo do quadro quando apontaram a arma em sua direção. O assassinato de Jesse James foi uma grande sensação nacional. Os Fords não tentaram se esconder após o feito. Robert Ford queria a recompensa. Uma multidão dirigiu-se à casa de Joseph para ver o corpo do bandido, enquanto os irmãos Ford se entregavam às autoridades. Os irmãos Ford foram sentenciados à forca, mas, 2 horas antes da execução, receberam o perdão do governador Crittenden. A trama envolvendo o governador do Missouri para assassinar Jesse James criou novas histórias lendárias sobre o famoso bandido. Os irmãos Ford receberam apenas uma pequena parte da recompensa e fugiram do Missouri, iniciando uma turnê teatral pelo país em que encenavam a morte de Jesse James. Infelizmente, a vida dos irmãos Ford também foi trágica. Charlie Ford acabou tirando sua própria vida em 6 de maio de 1884 em Richmond, após lutar contra a tuberculose e usar morfina. Já Robert Ford foi assassinado por um pistoleiro em Creede, Colorado, em 8 de junho de 1892. O assassino, Edward Capeharrow O'Kelly, foi condenado à prisão perpétua, mas teve sua sentença comutada devido a problemas de saúde e foi libertado em 3 de outubro de 1902. A viúva de Jesse James morreu sozinha e pobre, e seu corpo foi enterrado em Kearney, Missouri. Em 1995, houve a exumação do corpo para um teste de DNA. Após seu falecimento, Jesse James se tornou uma figura bastante popular e integrante do folclore dos Estados Unidos. Sua grande fama fez com que fosse mencionado em diversos contextos e tivesse sua vida retratada em livros, filmes e histórias em quadrinhos. Obrigado por assistir a este vídeo e não esqueça de dar o seu like para fortalecer o canal e ajudar o YouTube a entender que nosso conteúdo é relevante. Além disso, se você ainda não se inscreveu, por favor se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos como este.